Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar da audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol na Assembleia da República. Vamos também passar os olhos pelo inestimável Presidente da APAF, Luciano Gonçalves, e vamos terminar com a antevisão da próxima jornada. O Dr. Fernando Gomes finalmente foi ouvido na Assembleia da República na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, presidida por Edith Estrela. E tenho ouvido uma indignação generalizada por parte do universo do Futebol Clube do Porto relativamente a esta audição. Eu devo confessar que, em minha opinião, se a altura onde o Dr. Fernando Gomes nada disse contra nós foi precisamente nesta audição. O que é que aconteceu? No meu entendimento, o que é que realmente aconteceu e está a acontecer? O Dr. Fernando Gomes fez um ataque sem precedentes ao IPDJ. Na Assembleia da República, na Comissão, sublinho, Juventude e Desporto, ele atacou o Instituto Público, o Instituto pago por todos nós, de uma forma nunca antes vista. E a verdade é que a comunicação social tem encaminhado as declarações do Dr. Fernando Gomes para, de certa forma, um ataque ao Futebol Clube do Porto, em particular na divulgação dos SMS de ameaças aos árbitros. A minha leitura é a seguinte: quando um presidente de uma Federação Portuguesa de Futebol indica a necessidade da criação de uma nova autoridade disciplinar independente para combater a violência, a pergunta é simples: a quem está neste momento confinada esta responsabilidade? Ao IPDJ. Mas, no jornal O Jogo de hoje, tivemos indicação de 6 medidas sugeridas pelo Presidente da Federação. Quais foram elas? Medida número 1. Centro de Combate à Violência. Meus caros, quem é que atualmente tem que tratar disto? O IPDJ. Segunda medida. Proibir os adeptos violentos de irem aos jogos. Meus caros, quem é que tem esta responsabilidade atualmente? O IPDJ. Terceira medida. Regulação dos grupos de adeptos. Meus caros amigos, quem é que tem esta responsabilidade? O IPDJ. O Fan ID, portanto, a identificação do adepto. Quem é que neste momento tem esta responsabilidade? O IPDJ. Portanto, e agora pergunta-se: e qual é que é o grande problema público existente com o IPDJ? É o problema com o Benfica pela não legalização dos seus grupos organizados de adeptos. Ora, existe um óbvio, nítido e aparentemente indesmentível conluio entre o IPDJ e o Benfica, e isso ficou aparentemente provado através da aprovação do Regulamento de Segurança do Estádio da Luz de uma sexta para uma segunda-feira e um conjunto de multas que o Benfica não vai sendo alvo por não legalizar os seus grupos organizados. Ora, se a tónica do discurso do Presidente da Federação foi sempre no ataque ao IPDJ, como é que podemos dizer que ele se portou mal com o Futebol Clube do Porto? Não é essa a minha opinião. Agora, isto é aquilo que os jornais não escrevem. Aquilo que os jornais não escrevem foi este ataque ao IPDJ. E não escrevem porque isso tem associado o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, nós não nos podemos deixar intoxicar, nem podemos comer tudo aquilo que nos vendem. Agora, há uma pergunta que a mim me parece óbvia. Então, depois deste ataque na tal Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o Presidente do IPDJ não vai ser chamado para ser ouvido na Assembleia da República? O Presidente do Instituto Público não tem que prestar esclarecimentos em função daquilo que o Presidente da Federação disse? Então, quando o Presidente da Federação faz um artigo a dizer que tem que se parar com o clima de crispação e de ódio, a Assembleia da República entende que ele deve ser ouvido. E agora que o mesmo Presidente faz este ataque ao IPDJ, o Presidente do dito Instituto não tem que ser ouvido? Tem que ser ouvido. Só que como o IPDJ tem esta guerra em surdina com o Benfica, agora a Assembleia da República, centralista e lisboeta, não chama o Presidente deste Instituto para prestar os devidos esclarecimentos. Só mais uma nota relativamente a isto. Eu, apesar de tudo, fico surpreendido que, mais uma vez, só se falem dos adeptos. Só se fala dos adeptos, os adeptos que ameaçaram, os adeptos que fizeram, os adeptos que aconteceram. Antes de mais, recordar que em Portugal só existem 3 casos provados de agressão ou perseguição a árbitros e os 3 casos estão associados a adeptos de Benfica. Recordando, a agressão no Colombo a Pedro Proença, a invasão de campo com agressão ao fiscal de linha do famoso Diabo de Gaia e a perseguição à família e ao árbitro Jorge Sousa no Concelho de Paredes. Estes são os casos provados e todos relativos ao Benfica. Mas, como estava a dizer, é curioso que se procure acalmar as hostes, mas só se fala dos adeptos. Com isto, vamos criar um manto de silêncio à volta dos erros dos árbitros. Com isto, vamos fazer de conta que os árbitros agora são competentes.
Com isto vamos esquecer o teor dos e-mails que indicia práticas de corrupção? Com isto vamos fazer de conta que os árbitros não estão a subverter a verdade esportiva essa que todos nós queremos ver quando pagamos bilhete para ir ver um jogo de futebol? Meus caros amigos, é muito mais fácil criar um manto de silêncio do que discutir as verdadeiras questões. E as verdadeiras questões passam pela incompetência dos árbitros. As verdadeiras questões estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária, nomeadamente a sua unidade de combate à corrupção. Agora, nós não podemos esperar uma acalmia e depois não investigarmos, por exemplo, o que é que aconteceu com a falha do vídeo-árbitro. É inaceitável que o Conselho de Disciplina crie mais um manto de silêncio à volta desta falha e que nem tampouco abra um inquérito. É inaceitável que existam situações aparentemente incorretas e que não exista um inquérito para aferir aquilo que realmente aconteceu. Só em Portugal, mas isso ninguém diz. Aí já não se cria um manto de silêncio. Manto de silêncio esse que continua também a ser feito por Luciano Gonçalves. E agora passamos ao segundo tema do dia. Luciano Gonçalves, o inestimável presidente da APAF, pensou que seguramente ia num passeio de uma qualquer associação recreativa e este não quando parou na Assembleia da República. Ele seguramente não ia preparado para falar numa Assembleia da República, porque senão não saía da audição e fazia uma afirmação digna de um tasco. Quando nós estamos nos tascos é que dizemos umas piadas, dizemos umas graçolas. E o Sr. Luciano Gonçalves, à saída da audição, diz o seguinte: em função da greve dos árbitros, da suposta greve dos árbitros, diz o seguinte: quero ver agora os dirigentes de apito na boca. Mas, caros amigos, olha, para começar, gostava de ver o Sr. Luciano Gonçalves com apito na boca. Que era para saber qual tinha sido o valor dele enquanto árbitro. Lembram-se de algum jogo apitado pelo Sr. Luciano Gonçalves? O Sr. Luciano Gonçalves vem falar dos outros. E ele, que árbitro é que foi? Fraquinho, 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 fraquinho. Mas o Sr. Luciano Gonçalves vem fazer de todos nós parolos. Vem fazer de conta que os seus árbitros, afinal de contas, é que são as vítimas, quando os seus árbitros estão a ser investigados por corrupção. Vem dizer que os árbitros estão muito tristes, sentem-se muito afetados pelas críticas, mas esqueceu-se de dizer que a tal anunciada greve nem sequer era do conhecimento dos principais árbitros portugueses. Esqueceu-se de dizer que muitos dos árbitros que foram aparentemente envolvidos nesta greve não sabiam da mesma. Agora imaginem o que é o Sr. Luciano Gonçalves apresentar uma greve e depois os árbitros não a seguirem. Era ridículo? Não. Ridículo. O prémio de ridículo já o Sr. Luciano Gonçalves ganhou. Agora, o que falta saber é o porquê de todas estas atitudes deste senhor. E falta saber, por exemplo, porque é que só vai haver greve na Taça da Liga. Porquê que a greve é só na Taça da Liga? Ainda por cima a competição menos relevante do panorama desportivo em Portugal. Então, se eu quero reivindicar alguma coisa, se eu estou perante um clima de crispação insustentável, tenho que fazer alguma coisa com impacto. Porquê só na Taça da Liga? Era uma coisa que o Sr. Luciano Gonçalves devia responder e devia explicar de uma vez por todas porque é que é um peão da guerra entre Liga e Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, Sr. Luciano Gonçalves, que tenha juízo, que não seja uma marioneta, se bem que uma coisa também é certa, para a qualidade que ele tem, ser marioneta já é muito. Uma última nota sobre a próxima jornada. A próxima jornada ameaça coisas perigosas, ameaça coisas estranhas e nós vamos estar atentos mais uma vez. Infelizmente, na última jornada acertamos em quase tudo. Esperamos desta vez não acertar. Desde logo surpresa na nomeação para o jogo Boa Vista Futebol Clube do Porto. Árbitro nomeado, Hugo Miguel. Sr. Hugo Miguel, convém recordar o que fez nas duas últimas arbitragens frente ao futebol, em que apitou o Futebol Clube do Porto. A última vez em que apitou o Futebol Clube do Porto foi na primeira jornada já deste campeonato. Futebol Clube do Porto Estoril. Nesse jogo, esqueceu-se de marcar grande penalidade sobre Marcano e esqueceu-se de dar o segundo amarelo a Alano do Estoril aos 69 minutos. O mesmo Hugo Miguel, na ocasião anterior em que tinha apitado o Futebol Clube do Porto, tinha feito na 29ª jornada do campeonato da época passada, em Braga. Nesse jogo, para além de no mínimo duas grandes penalidades não assinaladas a favor do Futebol Clube do Porto, por faltas sobre Felipe e Soares, esqueceu-se de expulsar por vermelho direto Cartábria por entrada duríssima sobre Alex Telles. Portanto, Sr. Hugo Miguel não tem tido muita sorte
nos jogos contra o Futebol Clube do Porto. Esperemos que desta vez, no derby da Invicta, ele esteja melhor. Mas também tememos um bocadinho pelo apoio que vai ter, porque o vídeo-árbitro vai ser Tiago Martins. Tiago Martins, um dos árbitros proveta, um dos internacionais proveta. E pelos vistos esta é a jornada dos internacionais proveta, porque no Benfica Feirense vai lá estar outro internacional proveta, o inestimável Luís Godinho. Luís Godinho, aquele que é conhecido na sua terra por ser benfiquista, não sei se é ou não faço ideia, mas teve aquele célebre caso do Moreirense Futebol Clube do Porto da Taça da Liga, em que chocou contra Danilo e expulsou o nosso jogador antes de uma viagem a Passos de Ferreira. Aliás, é bom recordar que as pessoas estão esquecidas como é que esse lance começou. Esse lance começou num atraso nítido do jogador do Moreirense ao guarda-redes da sua equipa e em que Luís Godinho não mandou assinalar o respectivo livre indireto dentro da área do Moreirense. Portanto, Luís Godinho tem um histórico muito curioso, tem um percurso muito curioso, não sabemos se teve formação no Inatel ou não, mas vamos também estar atentos à arbitragem de Luís Godinho e quer-nos parecer que isto é a demonstração cabal do desespero do Benfica. Dentro de 3 jornadas o Benfica vem jogar ao Estádio do Dragão. E claramente, depois de Nuno Almeida ter apitado o Aves Benfica, agora colocar Luís Godinho para o Benfica Feirense, de facto é demonstração cabal do medo que o Benfica tem de nestas 3 jornadas perder algum ponto e poder, depois do jogo do Dragão, sair irremediavelmente afastado do título. O Futebol Clube do Porto vai ter que estar muito atento, vai ter que fazer muito bem o seu trabalho para vencer estes 3 jogos antes da recepção ao Benfica e para poder, de facto, depois dar o cheque ao rei. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha que vamos terminar com um último sublinhado que se prende com a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Na próxima segunda-feira, às 20h30, há uma nova Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, uma Assembleia Geral ordinária para a aprovação do relatório e contas. É bom que todos marquem presença, é bom que todos abandonem o sofá e abandonem os teclados e venham discutir o Futebol Clube do Porto, a sua vida e venham discutir aquilo que é a nossa realidade. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.